Mas falemos sobre perda de prazos. Há esperança para quem perdeu prazos. E aí eu não quero falar sobre prédio, caçamba, limpeza, carrinho de mão. Eu quero falar sobre outra limpeza, outro templo, outra consagração e outras perdas de prazos. Perdeu o prazo o cara que não confessa e não abandona o pecado. Perdeu o prazo o homem que escolheu ver os seus filhos crescer de longe e agora eles são adultos. E você perdeu o prazo de ser pai. Perdeu o prazo o marido que não fala que ama a esposa e agora a esposa não tem mais simpatia, amor, o desejo por você. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo a mulher que teve o marido o tempo todo pedindo uma oportunidade, falando que ela tinha que melhorar, e ela não melhorou, e ele foi embora. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo o pai que não quis ser pai na hora certa, a mãe que não quis ser mãe na hora certa, o filho que só deu o trabalho e agora tem barba no rosto e não soube ser filho, não soube dar alegria para o seu pai e para a sua mãe. Perdeu o prazo o crente que conhece o texto, mas que vive como se não conhecesse, que sabe o que tem de fazer, mas não faz, e os dias viraram anos, e o seu cabelo está embranquecendo, e que exemplo de cristão você está deixando para os seus filhos? Que herança você está deixando para quem vem depois de você? Perdeu o prazo. E aí o Ezequias disse, nós perdemos o prazo, mas nós vamos apostar na graça de Deus. E nós vamos fazer uma Páscoa mesmo fora da data. Nós vamos fazer uma Páscoa para Deus. Ah, mas não é no mês certo. Mas a gente vai fazer. A gente vai fazer. Há esperança para quem perdeu prazos com Deus. Talvez você está aqui essa manhã e esse segundo ponto é o ponto que Deus te trouxe aqui para ouvir. Você perdeu o prazo? Então levanta e vai fazer o que você tinha de ter feito. Porque Deus está contigo. Você precisa tomar decisões. Você precisa ter atitudes, não é só conceito. Chega de ver vídeo no YouTube. Está na hora de fazer. Chega de ler livros de não sei quem, que falou que não sei quem, que funcionou para não sei quem. Está na hora de você ser o protagonista da tua vida. De você tomar decisão, de você dar o tapa na mesa, de você fazer o que tem de ser feito, de você limpar o que tinha de ser limpo. Como Ezequias. Está na hora de você assumir o seu papel. E não deixar para o outro. E não ficar contando historinha de podcast. Está na hora de você fazer a diferença. Pastor, mas eu já perdi o prazo. Eles também perderam. Eles também perderam. Mas mesmo fora do prazo, eles disseram, mesmo assim nós vamos adorar a Deus. Terceiro, e a gente encerra. Deus é sempre gracioso, no final é a graça que conta. No final é a graça que conta. Vem comigo no texto, capítulo 30. Eles tomam no versículo 2 a decisão de sair, convidando todo mundo para a Páscoa no segundo mês.
Versículo 3, porque não puderam celebrar no tempo certo, porque não se tinha consagrado sacerdote em número suficiente, e o povo não se tinha reunido em Jerusalém. Então pareceu bem aos olhos do Senhor, aos olhos do rei, e aos olhos de toda a congregação. Então se passou pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, e vieram para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém. E muitos não a tinham celebrado, como está escrito. E foram os mensageiros com as cartas do rei, com seus oficiais, por todo Israel, dizendo: filhos de Israel, voltem-se ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para o restante de vós, para que vocês escapem dos reis da Síria. Não sejam como os pais de vocês, não sejam como os irmãos de vocês que foram infiéis. Versículo 8: não endureçam a cerviz como os nossos pais. Vinde ao santuário que ele consagrou para sempre, e vamos servir ao Senhor. Versículo 9: se vocês se converterem ao Senhor, então os vossos irmãos e os vossos filhos acharão misericórdia perante aqueles que nos levaram cativos. Versículo 10: os mensageiros foram passando de cidade em cidade, e pela terra de Efraim, Manassés, Zebulon, mas começaram a rir e começaram a zombar deles. Sabe por que estão rindo? Porque os caras estão olhando e falando assim: mas vocês estão fazendo de um jeito que não está na Bíblia. Não é no segundo mês que se faz Páscoa. Sabe por que estão zombando deles? Estão zombando deles porque estão dizendo o seguinte: espera aí, veja quem está zombando. Eu falei para vocês que no terceiro ponto a gente ia tratar isso. Alguns cadê os mensageiros? Foram de Efraim, Manassés até Zebulon. Sabe por quê? Porque esses caras, eles são do Reino do Norte. O Reino do Norte é outra administração. Comecei falando nesse sermão da divisão do reino, que Judá é o tal do Reino do Sul, não sei o que lá. E aí eles começaram, o Ezequias ficou tão entusiasmado, que ele falou assim: chama o pessoal lá da outra administração, para vir para o templo celebrar a Páscoa com a gente, somos irmãos. Aí quando chegou lá, começaram a rir e falaram: nós somos irmãos, está louco? Páscoa no segundo mês, isso não vira não. Deus não está nesse negócio aí não. Celebra a Páscoa em segundo mês, eu sou do norte. Aqui é outro rei, meu amigo. Aqui é outro esquema, aqui é outra língua, aqui é outra tradição. Aqui a gente está no que é certo. Aí o Ezequias falou: não, mas a gente consagrou o templo. A gente limpou, tudo que meu pai tinha feito eu tirei. Tudo que meu pai tinha colocado de que estava errado aqui foi jogado no lixo. Agora está tudo certo. Nós somos irmãos. Aí riram, que versículo eu parei? 10. Riram, zombaram. Versículo 11. Todavia, alguns de Asher, alguns de Asser, alguns de Manassés, alguns de Zebulon, se humilharam e foram até Jerusalém. Dentro do prazo ou fora do prazo? Fora, mas não importa. Perderam o prazo, mas não interessa. O que interessa é que eles se humilharam. O que interessa é que eles dobraram o joelho. O que interessa é que eles disseram: eu preciso me consertar com Deus agora. Fora do prazo. E aí, uns zombam, outros se humilham. Qual é o teu time? Você é de qual desses dois times? Do que fica caçando enguiço lá no texto, porque nesse texto aqui no hebraico, não sei o que, não sei o que. Ou você é do time, do cara que cai de joelhos e bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque um dia o nosso Salvador disse que 2 homens subiram para a adoração.